20 de fevereiro de 1943, ao norte do Passo de Kasserine, Tunísia. O relatório de batalha jamais capturaria totalmente o que os comandantes de tanques alemães testemunharam naquela manhã. Tanques Sherman americanos executando manobras que desafiavam tudo o que a doutrina da Wehrmacht dizia ser possível sem sinais visuais. Através da poeira e da fumaça do campo de batalha do norte da África, 5 tanques Sherman, separados por terreno acidentado e sem linha de visão entre eles, convergiram para as posições alemãs com um tempo que parecia sobrenatural, sem bandeiras, sem sinalizadores, sem batedores correndo entre os veículos. No entanto, moviam-se como um único organismo, cada tanque cobrindo pontos cegos que os outros não podiam ver, cada guarnição sabendo exatamente onde seus camaradas estavam posicionados. Nos Panzer IV alemães equipados com rádios Fuji-5, os comandantes de tanques lutavam para ouvir seus próprios líderes de companhia através da estática que sobrecarregava seus sistemas de modulação em amplitude. Os transmissores alemães de 10 watts, de ponta para os padrões dos anos 1930, não conseguiam penetrar mais do que algumas centenas de metros quando os tanques estavam em movimento. A maioria dos tanques alemães carregava apenas receptores, incapazes de relatar o que viam ou pedir ajuda. Os americanos operavam com uma tecnologia que os alemães não sabiam que existia: rádios de modulação em frequência em cada tanque individual, precisão controlada por cristal, 25 watts de potência de transmissão e uma clareza que cortava o ruído do motor e o caos do campo de batalha como uma faca no papel. A 8.000 quilômetros das linhas de montagem de Detroit, a vantagem tecnológica mais decisiva da Segunda Guerra Mundial se revelava, não na espessura da blindagem ou no calibre do canhão, mas nas ondas eletromagnéticas invisíveis que conectavam cada guarnição de tanque americana de formas que a Wehrmacht nunca imaginou serem possíveis. A transformação começou em 22 de julho de 1941, quando o Exército dos Estados Unidos padronizou os conjuntos de rádio do Corpo de Sinais SCR-508, SCR-528 e SCR-538 para todos os tanques médios. Enquanto as forças alemãs avançavam pela União Soviética, usando táticas que dependiam da comunicação por rádio entre veículos de comando, engenheiros americanos na Galvin Manufacturing Company, mais tarde conhecida como Motorola, aperfeiçoavam a tecnologia de modulação em frequência, que tornaria os sistemas alemães obsoletos. A equipe de engenharia incluía Daniel E. Noble, que concebeu a aplicação da tecnologia FM em veículos militares, e Henrik Magnuski, o engenheiro principal de radiofrequência, que resolveu os desafios técnicos de instalar eletrônicos sofisticados no ambiente hostil de um tanque. Sua criação pesava 181 libras e transformou cada tanque Sherman em um nó na primeira rede de campo de batalha do mundo. O transmissor BC-604 gerava 25 watts de potência, 2,5 vezes a saída do Fuji-5 alemão. Operando na faixa de frequência de 20,0 a 27,9 MHz, ele fornecia 10 canais pré-definidos com estabilidade controlada por cristal. Os receptores duplos BC-603 no SCR-508 permitiam que os comandantes monitorassem múltiplas frequências simultaneamente, uma capacidade que se provaria decisiva em combate. A verdadeira revolução residia na própria modulação em frequência. A tecnologia FM de Edwin Armstrong, licenciada para os militares, eliminou a estática e a interferência que assolavam os sistemas de modulação em amplitude. Enquanto os rádios dos tanques alemães captavam cada descarga elétrica como ruído, os rádios FM americanos entregavam comunicação de voz clara, mesmo durante bombardeios de artilharia. Em 8 de novembro de 1942, a Operação Tocha trouxe a blindagem americana para o norte da África. Os tanques da 2ª Divisão Blindada desembarcaram perto de Safi e Fedala com rádios SCR-508, que logo demonstrariam sua superioridade sobre as comunicações alemãs. O Afrika Korps, apesar de ser a força blindada mais experiente da Wehrmacht,
operava sob severas limitações de comunicação. Um pelotão de tanques alemão padrão de 5 veículos incluía apenas 1 ou 2 com transceptores Fuji, 5 completos, capazes de transmitir e receber. Os tanques restantes carregavam apenas receptores Fuji-2. Eles podiam ouvir ordens, mas não podiam responder ou relatar posições inimigas. O pelotão de tanques alemão funcionava através de uma hierarquia rígida. O líder do pelotão transmitia ordens que os tanques subordinados confirmavam através de ações em vez de palavras. Quando os tanques de comando eram destruídos, facilmente identificados por suas múltiplas antenas, todo o pelotão perdia a coordenação. Essa vulnerabilidade se provaria catastrófica contra as forças americanas, onde cada tanque podia assumir funções de comando. A Batalha do Passo de Kasserine, de 14 a 24 de fevereiro de 1943, proporcionou a primeira grande demonstração da superioridade do rádio americano. Embora taticamente uma vitória alemã, a batalha revelou capacidades que atordoaram os observadores da Wehrmacht. Durante os combates confusos, elementos dispersos da 1ª Divisão Blindada dos Estados Unidos mantiveram a coordenação através de 80 quilômetros de campo de batalha. Guarnições de tanques que nunca se encontraram coordenaram ataques, alertaram uns aos outros sobre ameaças e solicitaram apoio de artilharia através de comunicações FM límpidas. Unidades de inteligência de sinais alemãs interceptaram transmissões americanas e notaram clareza e coordenação excepcionais. A seção de inteligência da 10ª Divisão Panzer relatou que as unidades americanas mantinham comunicação em alcances onde os rádios alemães produziam apenas estática. Mais perturbadora foi a percepção de que cada tanque americano parecia capaz de transmissão total, não apenas os veículos de comando. Os rádios alemães Fuge-5, operando em modulação em amplitude na faixa de 27,0 a 33,3 MHz, sofriam de limitações fundamentais. O transmissor de 10 watts lutava para atingir 2 a 3 quilômetros em condições ideais, caindo para meras centenas de metros quando os veículos estavam em movimento. Cada faísca de vela de ignição, cada motor elétrico, cada movimento de esteira gerava interferência que os sistemas AM não conseguiam filtrar. Setembro de 1943 trouxe a blindagem americana para a Itália, onde o terreno montanhoso deveria ter anulado as vantagens do rádio. Em vez disso, a tecnologia FM provou ser ainda mais valiosa em condições que tornavam os rádios AM alemães inúteis. A modulação em frequência do SCR-508 lidava com a interferência de múltiplos caminhos dos vales montanhosos muito melhor do que a modulação em amplitude. Tanques americanos coordenavam movimentos através de terrenos onde sinais visuais eram impossíveis e os rádios alemães falhavam completamente. Durante o avanço em direção a Cassino, as unidades blindadas americanas demonstraram capacidades que desafiavam a compreensão alemã. Pelotões de tanques separados por cristas de montanhas coordenavam ataques com uma precisão que a doutrina alemã dizia exigir contato visual. Os relatórios de pós-ação da 1ª Divisão Blindada descreviam coordenação rotineira a distâncias onde os rádios alemães produziam apenas estática. 6 de junho de 1944. Enquanto os tanques Sherman desembarcavam de embarcações de desembarque na Normandia, seus rádios SCR-508 mantinham contato com o apoio de fogo naval, uma coordenação impossível com a tecnologia alemã. Mas a luta nas Sebes revelou uma lacuna crítica. Os rádios dos tanques não podiam se comunicar com os rádios da infantaria, operando em frequências diferentes. O SCR-300 da infantaria operava em 40,0 a 48,0 MHz, incompatível com a faixa de 20,0 a 27,9 MHz dos tanques. Essa lacuna de comunicação provou ser mortal no Bocage, onde a infantaria alemã com Panzerfausts podia se aproximar dos tanques americanos, enquanto a infantaria americana próxima não tinha como alertá-los. Inovações americanas resolveram o problema em semanas. As guarnições dos tanques montaram telefones de campanha EE-8
em caixas de munição soldadas ao exterior dos tanques, conectadas diretamente às comunicações internas. Na Operação Cobra, no final de julho, essa modificação simples revolucionou a cooperação entre tanques e infantaria. 25 a 30 de julho de 1944. A Operação Cobra demonstrou todo o potencial da superioridade do rádio americano. A 2ª Divisão Blindada, comandada pelo Major-General Edward H. Brooks, coordenou mais de 200 tanques Sherman através de redes de rádio que permitiram um controle de campo de batalha sem precedentes. Os defensores alemães da divisão Panzerlehr enfrentaram um inimigo que parecia possuir uma consciência sobrenatural. Tanques americanos respondiam instantaneamente a ameaças relatadas por outras unidades a quilômetros de distância. Ataques de artilharia coordenados através dos rádios dos tanques chegavam minutos após a identificação do alvo. O contraste com as capacidades alemãs era gritante. A Panzerlehr, outrora a principal divisão blindada da Alemanha, havia sido reduzida à pobreza de comunicação. A maioria dos tanques operava sem rádios, dependendo de sinais visuais em terrenos onde a visibilidade raramente excedia 100 metros. Os poucos rádios em funcionamento sofriam com interferência e alcance limitado, que impedia uma coordenação eficaz. A ironia era profunda. A Alemanha fora pioneira no uso do rádio na guerra blindada. Heinz Guderian, o arquiteto da Blitzkrieg, insistira em equipamentos de rádio nos tanques desde os anos 1920. Seu livro Achtung, Panzer, publicado em 1937, enfatizava a comunicação como essencial para as operações blindadas. Guderian desenvolvera sistemas de comunicação por rádio que permitiam aos oficiais de tanques coordenar ataques. Ele entendia que avanços blindados rápidos exigiam comunicação confiável. No entanto, em 1943, a produção de tanques alemã não conseguia fornecer os rádios que a própria doutrina de Guderian exigia. As estatísticas de produção alemãs revelavam a crise. Em 1943, a Alemanha fabricou aproximadamente 5.700 tanques médios, mas menos de 2.000 transceptores Fuji. Muitos rádios foram para veículos de comando e canhões de assalto, deixando as unidades de tanques regulares desesperadamente carentes de equipamentos de comunicação. As forças de tanques soviéticas sofriam de uma pobreza de comunicação ainda pior. O T-34, apesar de ser o tanque aliado mais produzido, normalmente entrava em combate sem qualquer equipamento de rádio. A doutrina soviética baseava-se em sinais de bandeira e planejamento pré-batalha, com resultados catastróficos contra as forças alemãs em 1941. Em 1943, o Lend-Lease proporcionou algum alívio. Rádios americanos, incluindo conjuntos SCR-508, equiparam tanques de comando soviéticos, mas mesmo ao final da guerra, apenas cerca de 25% dos tanques soviéticos carregavam rádios. A comparação destacou a conquista americana. Enquanto a União Soviética lutava para equipar 1/4 de seus tanques com quaisquer rádios, a América alcançou 100% de implantação de sistemas FM sofisticados. A fábrica da Motorola, em Chicago, representava a mobilização industrial americana em seu auge. Antes da guerra, a empresa fabricava rádios para carros. A conversão para a produção militar exigiu uma reestruturação completa e a solução de desafios técnicos sem precedentes. Cada SCR-508 exigia 2.748 componentes individuais, fabricados de acordo com padrões rigorosos. O transmissor BC-604 continha 474 capacitores e 385 resistores. Os osciladores de cristal tinham que manter a estabilidade da frequência, apesar dos extremos de temperatura e da vibração do combate. As estatísticas de produção contavam a história do poder industrial americano. 1942, 3.800 rádios da família SCR-508. 1943, 11.400 unidades. 1944, 24.000 unidades. Produção total em tempo de guerra, mais de 50.000 conjuntos de rádio para tanques. Esse milagre de produção
garantiu que todos os 49.324 tanques Sherman fabricados durante a guerra recebessem equipamentos de rádio sofisticados, uma conquista que nenhuma outra nação se aproximou. As vantagens do SCR-508 iam além da simples modulação em frequência. A estabilidade de frequência controlada por cristal significava que os tanques podiam predefinir canais antes da batalha e manter o alinhamento apesar das condições de combate. Os rádios alemães Fuji-5, usando sintonia por capacitor variável, constantemente saíam de frequência. A configuração de receptor duplo permitia que os comandantes monitorassem a rede de seu pelotão e a rede de comando da companhia simultaneamente. As ordens fluíam pela cadeia de comando instantaneamente, enquanto os comandantes mantinham a consciência das situações dos subordinados. O sistema de intercomunicação BC-606 integrava-se perfeitamente ao rádio, permitindo que todos os membros da guarnição alertassem o comandante sobre ameaças. Microfones de garganta e fones de ouvido, com cancelamento de ruído, permitiam uma comunicação clara durante o combate. Muitos tanques alemães careciam totalmente de intercomunicadores, forçando as guarnições a se comunicarem por toque ou gritos. O gerenciamento de energia fornecia outra vantagem americana. O SCR-508 operava em 12 ou 24 volts, ajustando-se automaticamente à energia disponível. A fonte de alimentação do motor do dínamo fornecia energia estável e filtrada que eliminava a interferência elétrica. Os rádios alemães, alimentados diretamente pelos sistemas elétricos dos veículos, captavam cada faísca como estática. As vantagens táticas da implantação universal de rádio transformaram a doutrina blindada americana. A estrutura do comando de combate, forças-tarefa flexíveis organizadas para missões específicas, dependia inteiramente de comunicações confiáveis. Comandantes americanos podiam criar grupos de batalha ad hoc de diferentes unidades, confiantes de que poderiam coordenar através de rádios compatíveis. Essa flexibilidade confundia os comandantes alemães, acostumados a estruturas organizacionais rígidas necessitadas por comunicações limitadas. Durante a Batalha de Arrakur em setembro de 1944, a 4ª Divisão Blindada enfrentou múltiplas brigadas Panzer alemãs equipadas com tanques Panther superiores. Os alemães tinham todas as vantagens em blindagem e poder de fogo, mas a coordenação por rádio americana provou ser decisiva. Cada Sherman podia relatar posições inimigas instantaneamente. Caça-tanques recebiam informações de alvos de tanques que não podiam ver. Observadores de artilharia em tanques de comando Sherman solicitavam barragens devastadoras em minutos. Ao longo de 3 semanas, a 4ª Blindada destruiu 281 veículos blindados alemães, enquanto perdia apenas 41 Shermans, uma proporção de destruição de 7-1 que desafiava as especificações técnicas. Durante toda a guerra, a inteligência alemã falhou em compreender a importância da superioridade da comunicação americana. Relatórios de combate mencionavam a coordenação americana, mas a atribuíam ao treinamento em vez da tecnologia. Uma avaliação de inteligência capturada de setembro de 1944 afirmava: as unidades de tanques americanas demonstram boa disciplina de rádio e coordenação. Isso parece resultar de treinamento extensivo e procedimentos de comunicação rígidos. O relatório perdeu completamente a vantagem tecnológica. As táticas alemãs nunca se adaptaram às capacidades americanas. Eles continuaram visando supostos tanques de comando baseados em configurações de antena, sem perceber que cada Sherman podia coordenar respostas no campo de batalha. Planejaram emboscadas, assumindo que os tanques americanos perderiam a coordenação quando separados, sem entender que o contato via rádio mantinha a coesão da unidade independentemente do contato visual. Março de 1945. À medida que as forças americanas se aproximavam do Reno, sua superioridade de comunicação atingia o ápice. A captura da ponte de Remagen demonstrou a velocidade do comando e controle americano. Quando a 9ª Divisão Blindada descobriu a ponte Ludendorff intacta, os relatórios via rádio chegaram ao quartel-general do 1º Exército
em minutos. Em 1 hora, divisões em toda a frente estavam se deslocando para explorar a oportunidade. As forças alemãs, dependentes de linhas telefônicas que as aeronaves americanas destruíam sistematicamente, não podiam responder com velocidade comparável. A coordenação por rádio americana criou uma defesa impenetrável da cabeça de ponte. Pelotões de tanques de diferentes batalhões integraram-se perfeitamente, coordenando fogos através de redes de rádio. Os contra-ataques alemães, mal coordenados devido a falhas de comunicação, chegavam de forma fragmentada e eram destruídos individualmente. Abril de 1945, o cerco do Bolsão do Ruhr demonstrou o auge da superioridade de comunicação americana. Colunas blindadas americanas do 1º e 9º Exércitos coordenaram um complexo duplo envolvimento inteiramente através de comunicações por rádio. Dentro do Bolsão, 325 mil soldados alemães viram-se presos, em parte porque suas comunicações haviam colapsado. Caças-bombardeiros americanos guiados por controladores aéreos avançados, equipados com rádio, destruíram sistematicamente os nós de comunicação alemães. Unidades da Wehrmacht perderam contato com os quartéis-generais superiores e entre si. As mensagens finais do marechal de campo Walter Model, antes da falha de comunicação, revelaram a situação alemã. Nenhum contato com unidades adjacentes, nenhuma comunicação com quartéis-generais superiores. Combates continuam, mas coordenação impossível. A superioridade do rádio americano afetou profundamente a experiência psicológica da guerra de tanques. As guarnições americanas lutavam com o conhecimento de que nunca estavam sozinhas. Mesmo quando fisicamente isoladas, permaneciam conectadas através de ondas de rádio. As guarnições de tanques alemãs experimentaram o oposto, um isolamento profundo. Incapazes de se comunicar, lutavam batalhas individuais dentro de engajamentos maiores. Otto Carius, um dos comandantes de tanques mais bem-sucedidos da Alemanha, escreveu em suas memórias Tigers in the Mud sobre os desafios das comunicações limitadas, embora tenha se concentrado mais em aspectos táticos do que na lacuna de comunicação em si. As implicações estratégicas estenderam-se além das batalhas individuais. Os avanços americanos em 1944 a 45 mantiveram o ritmo em parte através da coordenação por rádio que as forças alemãs não conseguiam igualar. A corrida do Terceiro Exército pela França dependeu de redes de rádio que mantiveram o controle através de centenas de quilômetros. Comandantes alemães subestimaram consistentemente as capacidades americanas porque não conseguiam conceber a superioridade de comunicação que os americanos possuíam. Heinz Guderian, em seu papel de inspetor-geral de tropas blindadas, reconheceu o problema, mas não conseguiu resolvê-lo. Em um memorando de dezembro de 1944, ele reconheceu que a coordenação americana negava as vantagens alemãs na qualidade dos tanques. Após a rendição da Alemanha, equipes de inteligência técnica americanas avaliaram o equipamento alemão. Suas descobertas confirmaram o que a experiência de combate sugeria. Os tanques alemães muitas vezes possuíam blindagem e armamentos superiores, mas comunicações catastroficamente inferiores. O relatório de inteligência técnica do Exército dos Estados Unidos, número 176, concluiu que o equipamento de comunicações de tanques alemão estava aproximadamente 5 anos atrás dos sistemas americanos. A ausência de modulação em frequência, a distribuição limitada de rádios e a má supressão elétrica criaram vulnerabilidades críticas. Avaliadores soviéticos chegaram a conclusões semelhantes. O Exército Vermelho, tendo acesso ao equipamento alemão capturado, optou por copiar os projetos de rádio americanos em vez dos sistemas alemães para o desenvolvimento pós-guerra. As estatísticas de produção e implantação revelam a magnitude da conquista americana. Produção de rádio americana, rádios 508, 528, 538 produzidos, mais de 50 mil unidades. Tanques Sherman produzidos, 49.324 unidades. Taxa de implantação de rádio, 100%. Potência de transmissão, 25 watts. Estabilidade de frequência,
controlada por cristal, mais ou menos 0,01%. Alcance em movimento 7 milhas. Alcance estacionário 10 a 15 milhas. Produção de rádio alemã. Transceptores FUG-5 produzidos, aproximadamente 6.000 unidades. Tanques médios e pesados produzidos, aproximadamente 12.000 unidades. Taxa de implantação total de transceptores, aproximadamente 20%. Potência de transmissão, 10 watts. Estabilidade de frequência, variável, mais ou menos 1%. Alcance em movimento, 0,5 a 1 milha. Alcance estacionário, 2 a 3 milhas. Eficácia de comunicação. Tempo médio para missão de fogo americana, 3 a 5 minutos. Tempo médio para missão de fogo alemã, 15 a 30 minutos. Tanques americanos alcançando coordenação, 100%. Tanques alemães com comunicação completa, 20%. A superioridade de rádio dos tanques Sherman estabeleceu princípios que governam a guerra blindada hoje. Tanques de batalha modernos carregam suítes de comunicação que traçam sua linhagem diretamente ao SCR-508, digitais em vez de analógicas, mas fundamentalmente baseadas na implantação universal e coordenação confiável. A Bundeswehr alemã, reconstruída nos anos 1950, priorizou as comunicações com base nas lições da Segunda Guerra Mundial. Cada tanque Leopard fabricado carregou sistemas de rádio abrangentes. Um manual de treinamento da Bundeswehr afirma explicitamente: a derrota de tanques alemães superiores por veículos americanos inferiores, com rádios superiores, ensina que a dominância da informação supera a superioridade da plataforma. Conflitos modernos validam essa lição. Na Guerra do Golfo de 1991, as forças da coalizão com comunicações superiores destruíram as forças iraquianas equipadas com tanques de design soviético individualmente superiores, mas rádios inferiores. Em 2003, as forças americanas demonstraram novamente que a guerra centrada em rede derrota a guerra centrada em plataforma. A história da superioridade do rádio do tanque Sherman americano representa uma vitória no espectro eletromagnético que provou ser mais decisiva do que vantagens em blindagem ou poder de fogo. As guarnições de tanques alemãs lutaram sua guerra parcialmente cegas para essa revolução, descobrindo tarde demais que cada tanque Sherman não era apenas um veículo de combate, mas um nó na primeira rede de campo de batalha da história. O rádio SCR-508 transformou o M4 Sherman, de um tanque médio adequado, em um componente de um sistema de armas que incluía todos os outros tanques americanos no campo de batalha. Essa transformação provou ser mais decisiva do que qualquer melhoria em blindagem ou poder de fogo poderia ter alcançado. Cada tanque Sherman carregava as ferramentas da vitória, não apenas em seu canhão de 75 mm ou blindagem inclinada, mas nas 181 libras de equipamento de rádio que conectavam sua guarnição a todas as outras guarnições de tanques americanas. Essa conexão criou uma inteligência coletiva que nenhum tanque alemão individual, independentemente da superioridade em blindagem ou poder de fogo, poderia igualar. As forças alemãs descobriram essa realidade através de uma experiência amarga. No passo de Casserini, nas montanhas da Itália, através das Sebes da França e nas batalhas finais da Alemanha, os tanques americanos demonstraram uma coordenação que a doutrina alemã dizia ser impossível sem contato visual. A Wehrmacht nunca desenvolveu uma contramedida eficaz, porque nunca compreendeu totalmente a lacuna tecnológica. O comentário relatado do marechal de campo Wilhelm Keitel na rendição da Alemanha: sabíamos como construir tanques melhores, mas vocês sabiam como fazê-los trabalhar juntos. Capturou uma verdade fundamental, fosse citado com precisão ou apócrifo. A América havia construído não apenas 49.324 tanques Sherman, mas 49.324 nós, na primeira rede blindada de campo de batalha do mundo. A revolução nos assuntos militares, que os historiadores identificam com a moderna guerra centrada em rede, começou, na verdade, em 1942, quando o primeiro tanque Sherman, com um rádio SCR-508,
entrou em combate. A partir daquele momento, a guerra mudou para sempre. O lado com comunicações superiores derrotaria o lado com armas superiores. A rede derrotaria a plataforma e o conectado superaria o isolado. Essa transformação ocorreu de forma amplamente invisível para as forças alemãs. Eles viram a superioridade tática americana, mas não reconheceram seu fundamento tecnológico até muito tarde. Quando os comandantes alemães entenderam que cada tanque Sherman possuía capacidades de comunicação que faltavam à maioria dos tanques alemães, a guerra já estava efetivamente decidida. O fracasso dos militares alemães em reconhecer e se adaptar à superioridade de comunicação americana permanece como uma das grandes falhas de inteligência da Segunda Guerra Mundial. Apesar de inúmeros encontros no campo de batalha demonstrando as vantagens de coordenação americanas, a liderança alemã nunca priorizou a solução de sua fraqueza crítica de comunicação. Eles continuaram construindo tanques superiores que lutavam como indivíduos isolados, enquanto as forças americanas construíam tanques adequados que lutavam como equipes coordenadas. No final, as ondas eletromagnéticas carregadas pelos rádios SCR-508 provaram ser mais poderosas do que as munições perfurantes disparadas pelos canhões alemães de 88 milímetros. A capacidade de coordenar, de compartilhar informações instantaneamente, de lutar como uma força unificada, em vez de veículos individuais. Essa vantagem invisível determinou a vitória com mais certeza do que qualquer superioridade visível em blindagem ou armamento. A superioridade do rádio do tanque Sherman mudou a guerra para sempre, estabelecendo o princípio de que, no combate moderno, conexão é igual a sobrevivência e isolamento é igual a derrota. As tropas alemãs descobriram essa realidade em campos de batalha de 3 continentes, aprendendo tarde demais que os americanos possuíam não apenas superioridade numérica, mas superioridade tecnológica na dimensão que mais importava, a capacidade de lutar como um só.